Ô Boulos, depois daquele ato, há 3 semanas, 2, não sei, do Bolsonaro na frente do Congresso com aqueles manifestantes, enfim, com cartaz de intervenção, muita gente está dizendo que nós temos aqui no Brasil o que seria a imagem do Hugo Chávez quando ele assumiu o poder na Venezuela. O que é que você pensa sobre isso? Nós estamos criando um Hugo Chávez de outro lado, de outro extremo? Só salientar que em nenhum momento, senão fica... É pra cortar. Peraí, não, deixa eu só contrapor um pouco. Em nenhum momento o Bolsonaro pediu pra fazer nenhum tipo de intervenção. São manifestantes. Mas vamos lá. Mas se ele sobe no ato e ele endossa manifestante... Não, mas ele falou em liberdade e democracia no Brasil. Esse eu acho que é um tema que a gente precisa discutir seriamente, né? Assim, nós no Brasil nunca tivemos exatamente uma democracia plena. Até porque você não tem uma democracia política completa se não tem democracia econômica, se não tem democracia social. A polarização da sociedade num nível grande de desigualdade sempre interfere na política e sempre gera tensões na política. Mas a gente conseguiu conquistar ao longo dos últimos 30 anos, desde as diretas já, desde a Constituição de 88, a gente conseguiu conquistar um mínimo de padrão de liberdades, né, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de manifestação, né, um mínimo de ambiente democrático no nosso país e que hoje sim está em risco. Quando a gente tem um presidente da República que defende o AI-5, é importante a gente lembrar o que foi o AI-5. Ele não defendeu o AI-5. Ele não defendeu o AI-5. Foi o filho dele. Fechou o Congresso Nacional, que generalizou tortura e perseguição política, que generalizou a censura à imprensa. O Bolsonaro foi num ato de defesa do AI-5. Né? Não, Se eu for lá participar... O ato não era em defesa ao AI-5, Boulos. Não deturpe os fatos. O ato era em defesa da liberação. Havia cartazes lá. Em que as pessoas defendiam o AI-5 e defendiam um novo golpe, isso era o que ele estava defendendo e é isso que ele está defendendo. Isso é um risco profundo para o que restou de democracia nesse país. O Bolsonaro tem que ser interrompido e tem que ser parado enquanto é tempo. Isso é autoritário. Porque a aliança dele com as milícias... Não existe nenhum esboço de aliança dele com milícias no governo, Boulos. E pode levar a um duplo poder, a uma emergência de um paramilitarismo político que nós nunca tivemos no Brasil, atuando com um apoio do chancela do presidente da República, perseguindo e matando, né, quem são seus opositores. Então nós estamos num risco profundo é o que existe para o que sobrou de democracia no Brasil. Guilherme Boulos, eu queria te perguntar, com toda a franqueza do coração, qual ato, qual palavra, qual gesto de governo que o Bolsonaro tenha cometido nesse quase 1 ano e meio de governo que possa ser considerado ditatorial ou exatamente autoritário. Em contraponto, a gente, por exemplo, tem esses que vocês estão falando que era um ato em favor do AI-5, que não era um ato em favor do presidente, em favor ao afrouxamento do isolamento. Havia alguns cartazes, mas o presidente não tem maneiras de controlar o que toda a população que está com ele quer. Você mesmo disse que tem aproveitadores dentro do MTST e dentro de qualquer outro partido ou entidade ou movimento político. Agora, eventualmente, quando o presidente se colocou naquele ato, naquela manifestação, ele fala várias vezes em liberdade e preservação à democracia. Em contraponto, a gente tem, por exemplo, em nenhum gesto de autoritarismo do presidente na ação do seu governo, mas em contraponto a gente tem, por exemplo, vou te dar um exemplo concreto, o senhor Alexandre de Moraes impede o presidente de nomear um chefe da polícia porque ele seria próximo à família ou seu amigo, sem dar nenhum tipo de prova cabal de ingerência do Bolsonaro. Nem o Alexandre de Moraes, nem o Moro fez isso. Isso é fato concreto. Não há nenhum tipo de prova cabal da ingerência do Bolsonaro na Polícia Federal, a não ser querer mudar o chefe da polícia, que é prerrogativa do presidente. Agora, quando a gente tem o ministro do STF, que, aliás, é amigo do Michel Temer, que era ladrão, eu falo isso daqui de maneira meio aberta, que era ladrão, que foi indicado porque era amigo do Michel Temer, cerceando o poder do presidente, isso sim é um gesto autoritário de um poder querendo cercear outro. Você não concorda? Vamos lá, vamos por partes. Eu gostaria muito de ter visto essa indignação em você, em muitos neo-indignados, quando mesmo o Supremo Tribunal Federal
interveio e impediu que o Lula fosse indicado ministro da Dilma Rousseff. É lógico, né? ele queria fugir da prisão, cara. Ele queria fugir da prisão. A porta foi aberta ali, meu caro. Agora, eu concordo contigo no aspecto do método, né, de que aquilo que é prerrogativa do Executivo, o Judiciário não pode se meter, porque esculhamba. Eu acho que a indicação do Ramagem é um escândalo político. Bom, concordando. Né? É amigo do Carluxo, alguém sem nenhuma condição de exercer o comando da Polícia Federal, mas eu não sou incoerente, ao contrário de muitos de vocês. Da mesma forma que naquele momento eu me coloquei contra quando o Supremo, de maneira vergonhosa, né, depois do seu Sérgio Moro ter vazado um áudio ilegal e impediu o Lula de virar ministro da Dilma... Mas ele queria fugir da cadeia, Mouros. Ele queria colocar como foro privilegiado para fugir da cadeia, cara. É outra coisa. Intervém agora. Coerência é um valor fundamental. Seria legal vocês aprenderem essa lição. Não, eu não aprendo. Agora, essa coerência eu não aprender, não. Que você falou do Bolsonaro durante o governo, o que é que fez de autoritário? A gente poderia aqui fazer uma lista enorme, ia esperar amanhecer um sol. Mas eu vou citar alguns deles. Alguns, não vai ser um, vai ser alguns. Vamos lá. Primeiro, né, o seu Bolsonaro foi a manifestações como presidente da República que defendiam expressamente, né, fechamento de Congresso, fechamento de Supremo. Ele não foi a essas manifestações, ele não endossou essas manifestações. Não só foi, como estimulou que essas manifestações acontecessem. Ele nunca predicou, nunca defendeu fechamento de nenhum órgão. Nunca, é mentira. Mentira. Realizou a Secretaria de Comunicação, que é pública, para convocar as manifestações do dia 15, que acabaram não acontecendo por conta da pandemia. Cito um. Segundo, o seu Bolsonaro defendeu abertamente, como presidente da República, torturador. Né? Chamou. Não, ele não defendeu a tortura, ele defendeu alguém acusado de torturador. Mas isso não é um gesto de autoritário, Boulos. Torturava mulheres com ratos nas partes íntimas. É essa pessoa que nós estamos falando. Ele não praticou a tortura, Boulos. Não é nem política, é ter humanidade ou não ter. Torturador. Ele elogiou publicamente, fez chacota de uma vítima da ditadura militar. Isso não é um gesto de um ditador, isso pode ser um gesto vulgar, Boulos. Um jornalista, né, o Glenn Greenwald, falou que deveria estar em cana no Brasil, né? Defendeu abertamente todos os dias, ataca a liberdade. Ele não prendeu ninguém. Eu não sei como é que você consegue vir aqui e dizer, eu não sei como é que você consegue vir aqui e dizer que são gestos ditadores. Ainda que seja partidário do Bolsonaro, que goste dele, não é gostar, Boulos. Amigo da turma dele. Como é que você consegue dizer que não vê nenhuma postura do Bolsonaro no Brasil que flerte com eu te perguntei. Que flerte com o autoritarismo, nenhum ato, nenhum gesto. Mais do que isso, né? Liberdade de informação. Bolsonaro foi passado pelo Supremo corretamente nesse caso. O Bolsonaro fez um decreto impedindo a lei de acesso à informação, o livre acesso à informação, botando como sigilosas as informações do poder público. Procure, se você fez essa cara de santo, procure que você vai achar. Foi no ano passado, Supremo cassou, né? O Supremo Tribunal Federal cassou esse decreto. Informações sigilosas sobre o quê? A lei de acesso à informação, eu queria limitar. Que o governo toma, que fazem crer que o Bolsonaro sonha todos os dias com uma ditadura. É o sonho do Bolsonaro. Guilherme. Pois é, Guilherme. Justamente isso. Nós temos que atuar. Todos os setores democráticos no Brasil têm que atuar de maneira vigilante, de maneira corajosa e de maneira firme, para não permitir que esse aprendiz de Hitler tropical possa fazer o que bem queira. Ele acha que o Brasil, deixa a gente falar, meu filho, isso não tem jeito. Da barra. Ele acha que o Brasil é o quintal da casa dele, com os filhotinhos dele, com o Eduardo Bananinha, com o Carluxo e com o Flávio Laranja. Guilherme Boulos. Mas não é. E nós vamos mostrar que não é. Guilherme Boulos, só para contrapor, eu te pedi que você dissesse algum gesto real, ditatorial, no governo de Bolsonaro. Você disse flertes. Eu não te pedi flertes, eu te pedi gesto. Uma ação
absolutamente ditatorial. Não, você vai deixar eu escutar, você vai escutar agora. Você falou duas coisas aí que são completamente descabidas. Primeiro, incitação à manifestação para derrubar Congresso. Eu te desafio, não há uma palavra, ou gesto, ou vídeo do presidente de incitação à manifestação por queda de nenhum dos poderes constitutivos. O que ele disse era uma manifestação em defesa do Brasil contra a corrupção. Isso é vago? É, mas isso não é incitação a crime, muito menos gesto ditatorial. A segunda, eu acho realmente temerário que o presidente faça um elogio, ainda que esquivo, a um homem que tem fama de torturador. Mas em nenhum momento ele fez um elogio à tortura dentro desse governo federal. Ele fez exatamente um aceno de elogio ao Brilhante Ustra, que eu reputo uma figura deplorável pelas suspeitas que ele tem, mas em nenhum momento ele cometeu tortura, em nenhum momento ele proibiu ou cerceou a liberdade de expressão, em nenhum momento ele fez nenhum gesto autoritário. Isso é ponto pacífico. A gente concorda, né? Esboço e flerte com ditadura é uma opinião subjetiva sua, meu amigo. Nenhuma ditadura, meu caro, ela se estabelece de uma vez por todas. Claro, existe uma técnica militar chamada aproximações sucessivas. Técnica militar que você vai se aproximando do seu objetivo, minando as resistências, naturalizando aquilo que era inimaginável, impossível na sociedade, né? E com isso, chegando ao golpe. Se você estudar um pouquinho de história, os golpes militares, inclusive o de 64 no Brasil, todos eles fizeram aproximações sucessivas. Vamos lá. Todos eles se antecederam de gestos, de flertes, de tentativas, e no momento em que essas tentativas encontravam uma brecha, aí sim virava uma ditadura. Não virou porque o Bolsonaro não tem o apoio para esse projeto cúpula das Forças Armadas da ativa e não encontrou uma resistência talvez maior do que esperava nas instituições do país, ainda que sejam instituições que estejam carcomidas do ponto de vista democrático. Agora, uma coisa que me espanta, porque você é tão peremptório para acusar as pessoas que você acha, não sei quem é corrupto, não sei quem é ladrão, começou desse papo. E aí quando vai falar do Brilhante Ustra... Não, eu acho asqueroso, eu usei a palavra asqueroso. Merda, pelo amor de Deus, eu usei a palavra asqueroso. Não, a merda é você me respeite, rapaz. Você me respeite. Aqui nessa rádio você não manda ninguém a merda, não. Aqui nessa rádio você não manda ninguém a merda, não. Água. Eu falei que ele é asqueroso. Eu falei que ele é asqueroso. Vai merda não. Você respeite. Respeite. Ditador é você. A questão que se coloca, Boulos, é o seguinte. Não, eu falei que ele é asqueroso. Eu falei que ele é asqueroso. Me respeite. Me respeite. Me respeite. Me respeite. Pessoas que deram me respeite. Vá merda no senhor. Torturadas, pessoas que foram assassinadas. Você tem que ter respeito. Eu falei que ele é asqueroso. Eu falei que ele é asqueroso. Que tá na lata do lixo. Eu disse que ele é asqueroso. Você sabe o significado da palavra asqueroso? Com tortura é um marco entre você ter humanidade e você não ter, cara. Pelo amor de Deus. Você conhece a palavra? Boulos, você conhece a palavra asqueroso? Você conhece o teor da palavra asqueroso? Não deturpa o que eu falei. Não, corta a voz dele. Não, peraí. Com calma. Boulos, presta atenção. Primeiro, a minha indignação aqui com você, quando me chama de falava a merda, primeiro, eu falei, disse de maneira muito clara o adjetivo asqueroso. Eu não relativizei tortura em momento algum aqui. Não ponha palavras na minha boca. Asqueroso, você sabe o significado dessa palavra. Agora, o que eu falei é, o Bolsonaro não fez um elogio à tortura. Ele fez um elogio a um acusado de torturador. Eu acho imbecil da mesma forma. Eu disse que é um esboço realmente a um princípio autoritário, que é o torturador, mas não é um ato autoritário como ditador. Agora, te peço desculpas pela exaltação, tá? Te peço desculpas sinceras pela exaltação, mas por favor, não relativize o que eu não disse. Eu nunca na minha vida eu relativizei tortura e não tenho nenhuma simpatia pelo caso Alberto Brilhante Ustra, que eu chamei de asqueroso aqui. Agora, em relação a toda a sua conceituação, eu te faço uma única pergunta, eu faço essa pergunta a você e a toda a esquerda. Você diz que gestos são feitos em nome do princípio de uma ditadura. Um gesto como o do Alexandre, de cercear o direito de um presidente, também pode ser interpretado como um aceno a uma ditadura do judiciário.
E aí eu te faço essa pergunta. É um gesto concreto. Não é um esboço, não é um flerte, é um gesto. E aí eu te faço pergunta. A pergunta que eu vou fazer, a última que eu vou fazer a você, a esquerda brasileira. Vocês estão fazendo oposição, afinal de contas, a uma ditadura que vai acontecer, porque aí você pode destruir qualquer governo com base nessa premissa. Ah, ele está fazendo um aceno à ditadura. Você está fazendo oposição, Guilherme Boulos, a uma ditadura que não existe, que existe na projeção da sua cabeça. E essa é uma pergunta que eu faço a toda a esquerda. Se eventualmente, eu me coloco aqui, Boulos, se o Bolsonaro fizer um gesto concreto, ditatorial, entendeu? Eu te aplaudo. Falar, o Bolsonaro é um ditador. Ele fechou um poder, ele cerceou o direito de alguém, ele perseguiu alguém, mas isso não aconteceu, cara. Isso não aconteceu. Você e vocês da esquerda estão fazendo oposição a um projeto de um futuro imaginário de uma ditadura que vai existir na cabeça de vocês e que não existe hoje. O fato é assim. Vocês podem falar de flertes, de gestos, mas o governo Bolsonaro é totalmente democrático. E isso não é porque eu gosto do governo ou deixo de gostar. Isso é um fato objetivo. Eu vou ter que chamar o intervalo, o Boulos responde na volta. Daqui a pouquinho a gente retorna. Tamo junto na Pan.